Então tá, pessoal, vamos começar hoje essa aula 7, né? O que está previsto hoje é fazer exercícios de fixação também da aula passada, né? Do modelo do Bohr, temos mais coisas para fazer. E depois eu vou entrar na hipótese de dualidade onda-partícula, né? Do de Broglie. A gente vai analisar um pouco os aspectos mais gerais. Na aula que vem a gente vai definir pacote de onda, ver a questão do encaminhamento do princípio da incerteza de Heisenberg, etc. Então, só para começar, a gente vai voltar então para os exercícios de fixação para o modelo de Bohr, né? Aqui a numeração nós fizemos 3 exercícios na aula passada, esse é o quarto, a sequência numérica, né, dos exercícios. Esse problema aqui é determinar os níveis de energia, né, e os raios de órbita para um sistema diferente do átomo de hidrogênio, que é o chamado positrônio, né? Então, positrônio é um estado ligado de um elétron com um pósitron, não um próton, né? O pósitron é a antipartícula do elétron, então ele tem a mesma massa, só a carga é contrária, né? A carga positiva. Mas a gente tem igual um sistema que está ligado de uma interação coulombiana, como é o átomo de hidrogênio, né? Então, do jeito que a gente calculou na aula passada, usando o modelo do Bohr, os níveis de energia e os raios de órbita, aqui também a gente consegue tentar estimar os níveis de energia e os raios de órbita para o positrônio, modificando, claro, a massa reduzida do sistema, né? Na aula passada a gente definiu massa reduzida, né? Quando eu tenho um sistema de 2 corpos, né? Eu posso mostrar em mecânica clássica que o sistema de 2 corpos pode ser descrito em termos da massa reduzida e da distância relativa entre as duas partículas, né? Então, se eu adaptar, por exemplo, os níveis de energia no modelo do Bohr, né? Os níveis de energia são quantizados, cai com um n quadrado, né, o inteiro, o número quântico principal, mas o ponto-chave é que a energia é dada em unidades da energia de repouso do elétron, né? Então, aqui, se eu quisesse adaptar a expressão do Bohr, do átomo de hidrogênio, para o positrônio, que é o sistema E mais E menos, né? Basicamente, eu teria apenas que substituir a massa de repouso do elétron pela massa reduzida do sistema positron-elétron. Basicamente, é só isso que eu tenho que fazer, o resto é tudo igual, né? No caso, a massa reduzida do positrônio, E mais E menos, aqui está a expressão, né? Aqui eu tenho a massa do elétron, e lá no caso do átomo de hidrogênio, aqui embaixo, né? Eu teria a razão entre a massa do elétron e a massa do próton. Mas agora aqui eu tenho a razão entre a massa do elétron e a massa do pósitron, que é a partícula positiva que está tomando o papel do próton, né, no positrônio. A gente vai ver aqui claramente que a massa reduzida do sistema do positrônio, é mais ou menos, é a metade da massa do elétron. Então, está claro qual é, que é a relação entre os níveis de energia no positrônio e os níveis de energia no hidrogênio. É um fator 2 de diferença, porque a massa de repouso do elétron está dividida por 2 aqui, né? Então, aqui eu tenho os níveis de energia para o positrônio, tá? Basicamente, são os mesmos níveis de energia do hidrogênio dividido por 2, né? O átomo de hidrogênio dividido por 2. Então, no primeiro estado, né, a gente tinha 13,6 eletronvolts para a energia do átomo de hidrogênio no estado fundamental. Aqui, o positrônio, no estado fundamental, vai ter a metade de 13, vai dar o quê? Da ordem de 7 eletronvolts, né? 7 eletronvolts para a energia, né? Então, tem menos energia de ligação aqui no caso do positrônio. Outra coisa, os espectros que a gente vai medir para esse tipo de sistema, né? Se eu excitar e depois ele se desexcitar emitindo radiação, né? A gente vai ver que os comprimentos de onda vão ter o dobro dos tamanhos, né, das raias do espectro do hidrogênio, né? Precisa para entender bem, porque lembra que no caso do átomo de hidrogênio, né, o inverso do comprimento de onda da radiação emitida está relacionado, né, o inverso do comprimento de onda é a frequência, né? A frequência da radiação emitida tem a ver com as diferenças dos níveis de energia, né? Como os níveis de energia do positrônio são a metade, né, do caso hidrogênio, eu vou ter os comprimentos de onda com o dobro do valor do caso do hidrogênio. Então, tem um shift aí, redução da energia por fator 2 e as raias vão estar maiores pelo fator 2 no caso do positrônio.
Se eu for calcular os chamados raios de Bohr, né, a mesma coisa. Se eu pegar o átomo de hidrogênio, o raio de Bohr é escrito, é quantizado, mas ele é escrito basicamente em termos do comprimento de onda Compton reduzido do elétron. E lembrando que o comprimento de onda Compton reduzido é H cortado C pela energia de repouso do elétron. Então, o raio de Bohr, basicamente, os raios atômicos por hidrogênio, né, são inversamente proporcionais à massa do cara que está ligado. Então, aqui a gente vai apenas substituir a massa do elétron pela massa reduzida do sistema, que a gente já calculou que é a metade da massa eletrônica, né? Isso nos dá claramente que os raios de órbita, no caso do E mais E menos, são 2 vezes os raios de órbita no caso do hidrogênio, porque aqui eu vou ter a massa do elétron dividido por 2, a expressão que eu vou ter aqui é exatamente a mesma do átomo de hidrogênio, a menos de um fator 2 que vai aparecer, né? Então, basicamente, eu tenho o dobro do tamanho comparado com o hidrogênio, né? Então, o raio de órbita, primeiro o estado fundamental do hidrogênio, a gente tem o raio de Bohr, que é meio angstrom, né? Aqui a gente vai ter algo da ordem de 1 angstrom, que é o estado fundamental do positrônio. Aqui a gente nem pode falar, no caso, em raio de órbita, né? Porque aqui as massas do elétron e do pósitron são as mesmas, né? Na aula passada a gente mostrou, né, que a gente está assumindo no cálculo do hidrogênio, né, a massa do núcleo infinita. Até a gente calculou a correção, colocando massa finita, mas é 99,9% da massa do elétron. Então não tem muito problema ali. Agora aqui tem uma mudança radical, né? As duas partículas têm a mesma massa, né? Então esse valor que eu obteve aqui, que é o 2 vezes o raio correspondente do hidrogênio, na mecânica clássica, para esse caso do positrônio, na verdade, é a distância entre o E mais e menos, certo? E outra coisa, esse positrônio, esse estado ligado, ele não é estável, mesmo quantizando os raios de órbita e as energias, né? Porque o E mais e menos eles podem se aniquilar, né? Então eu posso ter um processo de aniquilação desse estado ligado, gerando 2 fótons, tá? Isso o pessoal até consegue medir ou estimar o tempo de vida. Também é a mesma da ordem do hidrogênio clássico, né? O átomo clássico, né? Ele se evapora, vai aniquilar em centenas de picosegundos. Então, mesmo a gente fazendo toda a conta quantizada, o estado positrônio ele decai depois de um tempo muito curto, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver a figura, é só para mostrar, para lembrar vocês, né, de mecânica clássica, né, de dinâmica de 2 corpos, né. Em mecânica clássica, quando eu estou descrevendo a dinâmica de 2 corpos, né, eu tenho, claro, um sistema de referência inercial, eu localizo, a partir da origem desse sistema de referência, as posições, né, das 2 partículas, partícula 1, partícula 2, vetor posição 1, vetor posição 2, né. E nesse mesmo sistema de coordenadas, eu consigo mapear onde está a coordenada do centro de massa, eu estou chamando de R aqui, né? E o vetor de distância relativa entre a partícula 2 e a partícula 1. Então, aqui eu até escrevi as expressões, né, conhecidas das coordenadas do centro de massa, lá da física 1, né? Que é escrito em termos das massas dos caras das suas coordenadas, né? E aqui o vetor de distância relativa é R1 menos R2, né? Esse vetorzinho aqui que parte de E2 e chega em M1, né? Se eu usar a dinâmica clássica, né, a segunda lei de Newton, porque aqui eu tenho um sistema, são forças centrais, né? E a terceira lei de Newton me diz aqui que eu tenho um par ação e reação para essas 2 partículas, né? Então aqui eu tenho as leis, a segunda lei aplicada para cada uma das partículas, sendo que a força em módulo é a mesma para os 2, né? Ou seja, a aceleração da 1 e da 2 estão relacionadas com a força de interação, né? Aqui é o caso geral para qualquer tipo de interação, né? Eu consigo manipular as 2 equações de movimento, né, para as 2 partículas e consigo mostrar que o movimento pode ser dado em termos de uma massa reduzida para o sistema, né? E a mesma força de interação das partículas originais, né? Então, aqui está a expressão da massa reduzida que sai diretamente da combinação da segunda lei para as 2 partículas, né? Mas no caso aqui do positrônio, o centro de massa está no miolo aqui, né? Então o miolo não corresponde à distância relativa entre as 2 partículas, né? Então no E mais e menos, o R ali que a gente está obtendo é essa distância aqui, é a distância relativa entre o positron e o elétron, né? Um pouquinho diferente quando a gente está assumindo sistemas que estão muito assimétricos, né?
Claro, no caso do próton e do elétron, basicamente o centro de massa está quase colado na massa M2, né? E aí a distância R aqui vai ser o raio de órbita, obviamente, né? Mas no caso do positrônio, não, né? O centro de massa está no meio do caminho entre as duas partículas. Né? Só um pouquinho diferente a dinâmica. Né? Mas, a princípio, eu consigo calcular os níveis de energia e as distâncias relativas entre o elétron e o pósitron nessa configuração. Esse exercício 5, que é o meu segundo aqui, né, é analisar algo que a gente desconsiderou, que foi quando, por exemplo, se eu estou com um átomo de hidrogênio em repouso, né, tem um gás hidrogênio em repouso e eu tenho desexcitação desse gás, com emissão de fótons. Né. Como o fóton tem momento, certo? No estado final, eu vou ter, claro, o fóton emitido com o seu momento, né, associado. Inclusive, no fóton, a gente tem a relação entre o comprimento de onda e o momento desse fóton, né? Mas aqui, a gente ainda, quando a gente emite esse fóton, como eu tenho um sistema de duas partículas, né, o fóton emitido e o núcleo desexcitado, né, que emitiu a radiação, obviamente, por conservação de momento linear, o núcleo vai ter um recuo, né? Então, se eu tenho um átomo de hidrogênio em repouso inicialmente, após a emissão do fóton, esse hidrogênio, esse átomo de hidrogênio vai adquirir uma energia cinética, né, que a gente chama de energia cinética de recuo, né, que é na direção contrária à emissão do fóton. Então, o que eu quero fazer aqui é a conta, né, explícita de qual é que é o valor dessa energia cinética de recuo no átomo de hidrogênio, né, e qual é que é a dependência, se ela é grande, se ela é pequena, tá? Ou seja, se ela é relevante, no caso, até aqui a gente não levou em consideração, né, o recuo, né, do átomo, né. Eu vou fazer a conta e mostrar que o recuo é muito pequeno e a gente pode bem desconsiderar. Eu vou, claro, fazer um exemplo numérico se eu pegar uma transição específica, né, que é associada com o maior comprimento de onda da série de Lyman. Lembrando que a série de Lyman são estados excitados que chegam no estado fundamental, né. O maior comprimento de onda vai ser aquele com menor frequência. Com menor frequência são níveis, né, um nível imediatamente superior ao fundamental. Então, o maior comprimento de onda da série de Lyman corresponde à transição de n igual a 2, primeiro estado excitado, para o estado fundamental. Esse é o maior comprimento de onda que a gente obtém no caso da série de Lyman. Então, aqui eu vou fazer a conta, primeiro caso geral, e depois a gente especifica para esse caso particular. Calcular o recuo e se ele é significativo ou não. Né? Então, aqui eu escrevi a lei de conservação de momento linear. Né? Eu tenho no início o momento linear do átomo, né? Do átomo de hidrogênio, que eu estou assumindo em repouso. Então, isso aqui eu estou assumindo que é zero, né? O momento inicial do átomo. Depois, no estado final, depois da emissão do fóton, né, no caso, o fóton tem o seu momento P gama, né? O estado final, a conservação de momento, o momento final é esse aqui, a soma do momento de recuo do átomo mais o momento linear do fóton. Né? Dá para ver aqui que a conservação de momento, se o momento do átomo é zero no início, né? Esses dois vetores, momento de recuo e do fóton, estão relacionados, né? O módulo deles é igual, então eu consigo relacionar o módulo do momento do átomo no seu recuo, né, com recuo, com o módulo do momento do fóton, que a gente conhece, né, é H, constante de Planck, pelo comprimento de onda desse fóton. Se eu sei o momento, eu consigo calcular a energia cinética de recuo, não relativística, né, para o átomo. Escrito em termos do momento, né, energia cinética não relativística é o quadrado do momento dividido por 2 vezes a massa do objeto. Né. No caso aqui, só é o momento de recuo do átomo de hidrogênio, e aqui embaixo tem a massa do átomo de hidrogênio. Né? Claro que o P está escrito em termos do comprimento de onda, que eu coloco explicitamente, né? H sobre lambda ao quadrado, aqui. E aí eu tenho uma expressão em termos do comprimento de onda do fóton emitido e da massa, né, do átomo. Né? Então, vocês conseguem já ver dessa expressão geral aqui que a energia cinética de recuo, né,
basicamente é inversamente proporcional ao quadrado do comprimento de onda e inversamente proporcional à massa do átomo. Se os comprimentos de onda são grandes e ou a massa atômica é grande, se eu vou além do átomo de hidrogênio, né, a gente consegue ver que a energia cinética de recuo é cada vez menor, né? Ela é cada vez menos significativa para grandes comprimentos de onda e ou para massas atômicas grandes, né? Se eu estou no hélio, eu vou aumentando até átomos maiores, né? Mais pesados. Mas eu tenho expressão geral, que eu posso até acompanhar qual é que é a dependência. O que eu vou fazer a conta numérica aqui é o maior comprimento de onda da série de Lyman. Até a gente já calculou isso duas vezes, né? A gente calculou via fórmula de Rydberg e pelo próprio modelo do Bohr, né? Então a gente já sabe que o comprimento de onda da radiação emitida para a transição N igual a 2 para o estado N igual a 2 para o estado fundamental, né? Primeiro estado do hidrogênio para o estado fundamental é 122 nanômetros, tá? Aqui eu vou escrever em angstrom, porque as minhas unidades que eu quero aqui estão em angstrom, tá? Mas nano é 10 a menos 9 e angstrom é 10 a menos 10, tá? Então, isso dá a ordem de 1220 angstrom para o maior comprimento de onda, no caso de Lyman, né? As diferenças das energias a gente consegue calcular também pelo modelo do Bohr. A gente já fez até essa conta numérica quando a gente estava falando sobre estrelas, né, na aula retrasada, tá? Eu só faço a diferença, pego os níveis de energia e subtraio, né, e calculo qual é que é a energia correspondente a esse fóton de 122 nanômetros. A gente já mostrou que isso é da ordem de 10,2 eletrovolts, né? Tá? Com isso, eu estou sabendo o comprimento de onda e a energia correspondente, né, do fóton. Aí eu vou poder calcular a energia cinética de recuo para essa transição aqui, átomo de hidrogênio, transitando aqui na série de Lyman, o maior comprimento de onda. Então aqui eu substituo, né? Só um detalhezinho aqui, pessoal, aqui lembrando que eu estou sempre escrevendo, eu reescrevo o H, a constante Planck, em termos da constante Planck reduzida, né? H é 2πh cortado, certo? E aqui ainda teve uma transição aqui onde eu multipliquei em cima e embaixo por c quadrado, tá? Então, por isso que aparece esse c aqui ao quadrado. E aqui eu tenho a energia de repouso do átomo e não só a massa atômica. São truques que eu fiz aqui para a questão das unidades, tá? Então eu consigo mostrar que a energia de repouso, a energia cinética de recuo, né, é H cortado C vezes π ao quadrado dividido por lambda quadrado, 2 sobre a energia de repouso do átomo, tá? O H cortado C a gente já conhece em unidades de eletrovolts, quanto é que vale, é 1973, né? Eletrovolts vezes angstrom, né? Aqui embaixo eu tenho o comprimento de onda correspondente para a transição do fóton emitido. E aqui eu tenho que estimar quanto é que é a massa do átomo, tá? O próton do átomo de hidrogênio é muito mais pesado que o elétron, né? Então basicamente a massa do átomo de hidrogênio é dado pela massa do próton. Então aqui eu só estou colocando a massa do próton, a energia de repouso, na verdade, do próton em unidade de eletrovolts, né? É 938,3 MeVs, né? Mega eletrovolts. O MeV está aqui na forma do 10 na 6. E aí eu vou calcular quanto é que é em eletrovolts, né? Essa energia de recuo. Ela é da ordem de 5,5, 10 na menos 8 eletrovolts. Então, em unidades de eletrovolts, isso é muito pequeno, certo? Se eu, por exemplo, calcular qual é que é a razão entre essa energia cinética de recuo e a energia do fóton que foi emitido, né, que é o 10,2 eletrovolts, a gente vai ver que a fração da energia da transição, né, a energia associada a essa transição é um fator 10 na menos 9, né? Então a energia de recuo do átomo corresponde para a Lyman, para aquela transição ali, a 10 na menos 9, né, vezes menor que a energia correspondente emitida, né? Então é muito pequena a percentagem, a gente não precisa levar em consideração isso para efeitos de cálculo. Então tá bem tranquilo usar o recuo do átomo como sendo nulo. Isso vai ficar cada vez menor se eu vou para átomos maiores, né? Porque a dependência é inversamente proporcional à massa do átomo, né? E comprimentos de onda grande, né? Então aqui eu fiz o caso limite, né? Eu fiz o caso limite onde eu tenho uma transição no átomo de hidrogênio, eu consigo calcular a energia
energia de recuo, que é muito, muito, muito pequenininha. Isso só vai ser relevante para o átomo de hidrogênio quando o comprimento de onda for super pequeno, né? Super pequeno, mas lembra, a série de Lyman, esse 122 nanômetros, na verdade é uma das menores raias do hidrogênio. O resto, todas as outras séries têm comprimentos de onda maiores, estão no visível, em Balmer, em Pacha, então no infravermelho, e aí são cada vez maiores para adiante, né? Então, esse exemplo da série de Lyman me dá o valor máximo da energia de recuo que eu posso obter no átomo de hidrogênio, né? Da ordem de 10 menos 9 vezes as energias de transição. Então, não tem efeito nenhum para fins práticos, né? Ainda um exercício sobre o que a gente discutiu na aula passada, que é sobre raio-x, né? A gente mostrou que eu consigo explicar qualitativamente, até quantitativamente no modelo do Bohr, né? O espectro discreto de raio-x, né? Que são as raias ou linhas do Moseley, né? Então, basicamente, as linhas discretas do raio-x são aqueles buracos que ocorrem, né, devido à ionização. Então, tem elétrons que interagem com os elétrons atômicos. Eu arranco elétrons de camadas bem inferiores, né? Estado fundamental, primeiros estados excitados. Com isso, gera um gap, e esse gap é preenchido. Quando eu tenho o preenchimento desse gap, eu tenho a emissão de uma radiação, que eu até consigo calcular quanto é que é o comprimento de onda, né, associado. Na aula passada, a gente derivou a expressão, perdão, a gente derivou explicitamente para a primeira transição, né, para a transição de n igual a 2 para n igual a 1, ou seja, se o elétron arrancado estava no estado fundamental do átomo, né, o elétron da próxima camada, do próximo nível, vai fazer a cobertura e vai haver a emissão de um fóton que a gente conhece, o comprimento de onda e a frequência. Então, na aula passada, a gente usou o modelo do Bohr e mostrou que o inverso do comprimento de onda dessa radiação emitida, ou a própria frequência dividido por C, né, tem dependência de Z-1 ao quadrado. O Z-1 tem a ver que, efetivamente, o cara que está saindo do n igual a 2 para n igual a 1 vê como carga efetiva o próton e um elétron, né, porque eu teria um átomo com muitos elétrons, a primeira camada tem 2 elétrons, aí ele vai ver só um elétron, e ele vê essa carga efetiva, né, V-1, potência 2, o 3/4 aqui tem a ver com o índice N ao quadrado, né, dos níveis de energia, que eu estou indo de 2 para 1, e a constante de Rydberg, né? Eu consigo calcular explicitamente. Então, para essa transição que eu quero, que é calcular a linha K-alfa, e a linha K-alfa, historicamente, é essa transição, né? N igual a 2 para N igual a 1, para fechar o buraco, né? Que foi ejetado o elétron. Eu vou calcular isso para 2 átomos, um é zinco e o outro é a prata, né? O número atômico do zinco é 30, o número atômico da prata é 47. Então, eu vou calcular quais são os comprimentos de onda e frequência para as linhas K-alfa para esses dois elementos, né? Então, basicamente, eu substituir aqui os valores do Z e, basicamente, é só o Z, né? O Z para o zinco, 30, e o Z para a prata, né? Que é o 47. Aqui está a expressão, né? Então, se eu inverter aqui, eu vou ter diretamente o comprimento de onda, né? Ou seja, o comprimento de onda para o zinco, basicamente é essa expressão aqui, usando Z igual a 30. O inverso dela, né? Estou invertendo para obter o comprimento de onda. Se eu calcular numericamente, lembrando que a constante de Rydberg a gente calcula numericamente ou usa a expressão fenomenológica do Rydberg, né? A ordem de grandeza é 10⁷, inverso de metro, né? Então eu consigo mostrar que o comprimento de onda associado à linha K-alfa para o zinco é 1,5 angstrom, 1 angstrom e meio, né? Se eu tenho o comprimento de onda, né, eu consigo calcular explicitamente a frequência, né? Então, se eu fizer C sobre lambda, ou seja, C sobre velocidade da luz sobre 1,5 angstrom, eu vou obter esta frequência, 2 vezes 10 na 18 Hz. Né? Se eu repetir a conta para a prata, né, onde o Z é 47, eu faço a conta de novo aqui, né, o inverso dessa expressão. Como o Z da prata é maior, né, o número da prata é maior, eu tenho um menor comprimento de onda emitido na linha K-alfa, né,
é da ordem de 0,6 angstroms por aí. Calculando a frequência correspondente, isso dá 5,3 Gs na 18 Hz. Então, eu consigo calcular no modelo do Bohr quais são os comprimentos de onda de emissão nas linhas alfa que vão fazer a parte do espectro discreto do raio-x, né? O espectro contínuo tem a ver com o freamento dos elétrons, né? A radiação de freamento, que é contínuo, com um mínimo de comprimento de onda, a gente até analisou. E a parte contínua são essas linhas que são emitidas através do preenchimento dos buracos, né? Que ocorrem pela ionização, né? Aqui eu estou mostrando um gráfico histórico do próprio Moseley, tá? Isso é de 1914, tá? São as medidas do Moseley das frequências, né? Na verdade, raiz quadrada da frequência versus Z, né? Na aula passada a gente mostrou o que são os gráficos de Moseley, né? É Z versus raiz quadrada da frequência, né? Isso, claro, é uma função linear, vocês conseguem ver, né? Raiz quadrada da frequência é uma função linear de Z. Inclusive, eu consigo entender quem é o intercept, né? A intersecção do gráfico de Ni versus Z, né? Então, eu tenho Z versus raiz da frequência, né? Aqui está normalizada a 10 na 16, né? E aqui são os dados experimentais. Ele fez o Moseley em 1914, né? Mapeou as frequências emitidas no espectro de raio-x para uma série de átomos, né? Para vários números atômicos que vão desde do cálcio até o neodímio, césio, samário e caras maiores, né? Versus a frequência emitida. A linha K-alfa está aqui, ó, tá? As linhas K e L correspondem a transições diferentes, né? A L, por exemplo, é N3 indo a 2 e assim por diante, né? Perdão, a K-beta é 3 para 1 e a L-alfa, eu acho que é da 3 para 2, né? Então, são transições diferentes, ele deu um nome para essas linhas, né? Linhas mesmo, né? Forma um conjunto, quando eu coloco vários números atômicos aqui, né? Vários elementos, vários materiais em que o raio-x foi gerado, né? Eu consigo ver que realmente elas constituem linhas, né? Correspondente a transições específicas nesses elementos, né? No caso que eu calculei aqui, corresponde ao zinco, por exemplo, né? E a linha K-alfa está aqui, né? Zinco, a linha K-alfa, basicamente está aqui mais ou menos a ordem de 14, né? A raiz quadrada de frequência é da ordem de 14, como a gente mostrou ali para o zinco, né? Se vocês olharem aqui, a frequência é da ordem de... Se eu normalizar a 10 na 16, isso vai dar 200, tá? Então, o Ni é 200 vezes 10 na 16, né? Isso corresponde à raiz de 200, né? Que é da ordem de 14, certo? Que é exatamente o que é medido aqui experimentalmente, né? Vocês conseguem ver que a medida experimental feita pelo Moseley corresponde quantitativamente à predição do modelo do átomo de Bohr, né? Onde eu tenho uma ionização e depois o preenchimento do buraco, né, lacuna que ocorreu no caso do elétron na camada mais fundamental, né? E o último exercício de fixação da parte do modelo de Bohr, eu queria analisar pelo menos uma vez átomos excitados, né? Comentamos na aula passada que o modelo de Bohr ele só funciona basicamente para átomos com um único elétron, né? Ou seja, que a gente chama de átomos hidrogenoides, né? Então, eu tenho um núcleo muito grande e um único elétron orbital. Eu até posso fazer alguma conta introduzindo mais um elétron, né, na camada associada ao estado fundamental, mas em geral o modelo de Bohr só descreve átomos ionizados, onde eu tenho um núcleo e um elétron orbital, né? Porque ele usa a física clássica como ponto de partida, né? E aí eu tenho uma limitação de colocar mais elétrons aí, né? Mas eu vou fazer um exemplo aqui por causa do hélio, que é o elemento mais pesado imediatamente posterior ao hidrogênio, né? O hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons, tá? O número atômico número de massa atômico, né? O número de massa atômico do hélio é 4, que eu tenho 4 nucleons, né?
e o número atômico é 2. Tem dois prótons e dois nêutrons. Né? Lembrando que a massa do próton e do nêutron são mais ou menos parecidas. Né? Então, o que eu quero fazer aqui relativo ao hélio, onde eu conheço o número atômico dele, é calcular os níveis de energia, usando o modelo do Bohr, claro, né? Claro que eu vou usar o modelo do Bohr para o hélio ionizado. Lembra que o hélio neutro, como ele tem dois prótons, para ele ser neutro, ele tem que ter dois elétrons orbitais. Né? Então, o hélio neutro, que é o usual, né? Ele tem dois elétrons orbitando um núcleo que tem dois prótons. Eu vou arrancar um desses elétrons, ou seja, ionizar este átomo de hélio, e aí eu vou ter o átomo de hélio ionizado. O átomo de hélio ionizado tem um elétron e dois prótons. E, obviamente, então a carga desse cara tem um próton a mais, né? Tem uma carga positiva a mais. Ele é uma carga positiva ionizada. Então, essa é a cara do hélio ionizado. É um íon positivo, né? Porque eu tenho um próton a mais comparado com um elétron. Um elétron, dois prótons, é positivamente carregado. Né? Isso é tranquilo de usar no modelo do Bohr, porque o modelo do Bohr já é construído para esse tipo de átomo. Né? Eu quero só fazer o caso da análise quantitativa, mas em um certo sentido é só qualitativa, né? Para calcular então qual é, que é a energia de ionização do hélio neutro. Então eu vou recolocar um elétron lá dentro e vou recalcular qual é, que é a energia que eu tenho que entregar para arrancar um elétron num átomo de hélio neutro, tá? Eu não sei se eu falei, mas energia de ionização é a energia que a gente tem que entregar para o elétron orbital para arrancar ele, ou seja, para desligar ele do átomo. Né? Então, eu vou tentar recalcular a energia de ionização no caso do hélio neutro. Claro que para os átomos que só têm um elétron, a energia de ionização é a energia do elétron no modelo do Bohr. Agora, se eu tenho mais elétrons orbitais, eu vou mostrar para vocês que, na verdade, eu preciso menos energia para arrancar elétrons. Tá? Mas vamos começar com o que a gente conhece, que é o modelo do Bohr, para átomo ionizado, certo? Então, um hélio positivo, certo? Z igual a 2. Bom, a gente já calculou no modelo do Bohr, ele é feito para qualquer núcleo, para qualquer Z de núcleo. Né? Aqui tem a expressão geral do Bohr, né? Os níveis de energia para um núcleo de número atômico Z, basicamente do hidrogênio. Então, é Z quadrado vezes a energia correspondente para o hidrogênio. Aqui está tudo igual. A gente calculou, só botou o limite Z igual a 1 para calcular para o hidrogênio, mas o Bohr calculou, exprimiu os níveis de energia para qualquer núcleo onde só tem um elétron orbital. Então, aqui a gente sabe que a dependência é com Z quadrado. Né? Então, como o tem Z igual a 2, ou seja, o dobro do número atômico do hidrogênio, a dependência nos níveis de energia para o núcleo é Z quadrado, está claro aqui no modelo do Bohr que os níveis de energia para o hélio ionizado são 4 vezes os níveis de energia correspondentes para o átomo de hidrogênio. Bom, a gente conhece que são os níveis de energia do átomo de hidrogênio, é o menos 13,6 eV dividido por N quadrado. Se eu multiplicar isso por 4, isso dá 54,4 eletrovolts por N quadrado. Certo? Ele vê que o estado fundamental, o hélio ionizado, é bem mais ligado, né, o elétron que está junto com esse núcleo com dois prótons e dois nêutrons, né, tem ligação maior, né, ele está mais ligado com esse núcleo, porque a energia que é bem maior, né, é 4 vezes maior. O estado fundamental, por exemplo. Eu também posso calcular genericamente de órbita para qualquer núcleo. Se vocês lembrarem do modelo do Bohr, a dependência com o número atômico para o raio de órbita é inversamente proporcional ao número atômico. Né? O resto tudo é igual, né? Usar o raio de órbitas no modelo do Bohr em termos de comprimento de onda reduzido do elétron. Como os R2, dá para ver que aqui a conta é bem simples. Né? Os raios de órbita para o elétron no átomo de hélio ionizado, basicamente são a metade, né, dos raios de órbita para o hidrogênio. Certo? Então, a gente conhece já qual é a estrutura. Né? A estrutura sempre os raios vão aumentando com o número quântico principal ao quadrado. Né?
E aqui a gente tem a metade do raio de Bohr, né? Começa com o raio de Bohr é meio Angstrom. Aqui eu vou ter a metade do meio Angstrom, que é da ordem de 0,25, 0,26 angstroms, tá? Então eu tenho para o hélio ionizado, os elétrons são mais ligados, têm maior energia de ligação, né? E os raios de órbita são fator 2 menores, né? São mais próximos do núcleo comparado com o hidrogênio. Né? Muito bem. Isso para o átomo ionizado, que o modelo do Bohr funciona plenamente. Né? Agora eu quero aí analisar qual é, que é a energia que eu tenho que entregar para arrancar um elétron, no caso do átomo neutro de hélio, que tem 2 elétrons. Tá? Então eu vou colocar um elétron orbital além do que já estava lá no caso do ionizado. Qual é que é a diferença agora? É que agora esses elétrons orbitais, além de interagir com o núcleo, né, que é esse O2, eles vão interagir entre si, né, por repulsão coulombiana. Inclusive, a gente conhece a expressão clássica para expressar a energia potencial de repulsão coulombiana. Se eu tenho 2 elétrons, aqui está a expressão para a energia potencial de repulsão coulombiana entre 2 elétrons, né? K constante de Coulomb é quadrado e inversamente proporcional à distância entre esses elétrons. Aqui eu só estou recebendo o E quadrado em termos da constante de estrutura fina, a gente aprendeu a fazer já isso, né? Ke2 é alfa H cortado C, a gente mostrou. Então, só para escrever em termos do alfa. Mas a gente sabe que a energia potencial de repulsão coulombiana é inversamente proporcional à distância entre os elétrons, e eu posso até estimar a ordem de grandeza. Vejam bem que a energia potencial coulombiana, repulsiva aqui, né, ela é positiva, né, e a energia mecânica do elétron ligado originalmente é basicamente negativa, né, está ligado. Aqui, então, eu vou ter que fazer um estimativo, né, de quanto é que é a energia potencial coulombiana de repulsão entre 2 elétrons, que tem uma representação, né, do hélio, né, aqui estão núcleo de hélio, 2 prótons, 2 nêutrons, e agora eu tenho 2 elétrons para ter o hélio neutro. Né. 2 elétrons, claro, as distâncias que era aqui, né, entre os elétrons, eu vou calcular uma configuração que vai, na verdade, me dar me dar menor energia de repulsão coulombiana. Tá? Eu vou fazer a conta numérica, a estimativa numérica, quando os 2 elétrons no átomo de hidrogênio neutro, estão diametralmente opostos. Tá? Ou seja, a distância entre eles basicamente é 2 vezes o raio de órbita do hélio neutro, que eu acabei de calcular aqui, né, que é o 0,2645 N ao quadrado. Né? Eu vou, claro, analisar o caso do estado fundamental, só voltar aí no A1, né? Eu estou analisando o hélio neutro fundamental, só que agora tem 2 elétrons, e a configuração onde eles estão simetricamente opostos, né? Então eu vou calcular, basicamente eu coloco a R, né, a distância entre os 2 elétrons, como sendo 2 vezes o raio de Bohr para o hélio, né, que a gente conhece, já calculamos, né? Está aqui, né? 2 vezes o raio do hélio, basicamente retoma o raio de Bohr para o hidrogênio. Que é a metade, né? O raio de Bohr para o hidrogênio, para o hélio é metade do hidrogênio. E aí eu consigo calcular a distância entre os 2 elétrons numericamente. Se eu fizer essa razão, né, que é essa minha eletrovolts, que eu já coloquei, exprimi aqui, a alfa cortado C, a gente sabe que vale 1,44 eletrovolts em nanômetros, né? A gente calculou explicitamente em termos da C, né? Isso vai dar 27,2 eletrovolts positivos, tá? Essa é a ordem de grandeza da coluna de repulsão quando eu estou com essa configuração, né? Se os elétrons estão mais próximos, né, eu vou ter maior energia de potencial de repulsão. Então, eu estou fazendo o mínimo valor aqui, né? O valor menor possível. Né? É da ordem de 27,2 eletrovolts. Se eu somar a energia de ligação de um dos elétrons, né, ligado com o núcleo, que é menos 54,4, né? No caso do hélio, o estado fundamental do hélio tem essa energia, né,
menos 54,4. E somar a energia potencial impulsiva colombiana em electrovolts, né, o que eu vou ver é que eu tenho uma diminuição por fator 2 da energia correspondente deste elétron que está orbitando junto com outro, né, no átomo de hélio neutro. Né. Eu parto de 54,4 para uma energia, já incluindo a revolução colombiana, que é de 27,2, né, que é a metade da energia se eu tivesse só um elétron orbital. Né. Então, com esse exemplo do hélio aqui, está claro que a energia de ionização, quando eu tenho átomos neutros, ou seja, átomos com muitos elétrons, a energia de ionização correspondente é bem menor que se o átomo fosse ionizado. Tá? Ou seja, se fosse um átomo predito pelo modelo de Bohr. Tá? Pelo um fator 2 aqui no caso do hélio, vocês podem ver que o que vai acontecer se eu for aumentando, né, o tamanho do núcleo desse átomo, né, neutro que eu estou considerando. Né? Então, o que fica aqui desse exercício é que a energia de ionização para átomos nêutrons é sempre menor que no caso de átomos ionizados. Né? Eu só estou mostrando aqui quanto é que é o valor da energia de ionização medida, né? Se eu fizer a mensuração para o hélio neutro, né? Qual é, que é a energia de ionização, ou seja, qual é a energia que eu tenho que entregar para um elétron que está no hélio neutro para arrancar ele de lá. É da ordem de 24,6 electrovolts, que não é muito distante do 27,2 que eu estimei aqui, né? De ordem de grandeza, com essa conta bem simplificada. Então, só para arrematar, um exemplo onde eu estou trabalhando o átomo ionizado. Com isso, eu encerro a questão do modelo de Bohr. Claro, na aula passada a gente considerou a extensão do modelo de Bohr, que é o modelo de Sommerfeld, né? Mas o modelo de Sommerfeld é muito mais complicado, porque os níveis de energia só são obtidos na versão relativística, né? Então, a derivação pedagógica é muito mais complicada, né? Claro, eu dei as referências para vocês, duas referências bem pedagógicas que fazem todo o detalhamento de como é que o Sommerfeld construiu, né? Os níveis de energia, no caso relativístico, né? Lembrando que as órbitas, no caso do Sommerfeld, são elípticas, né? Que é o caso mais geral, né? E ele consegue descrever a estrutura fina do hidrogênio a partir desse modelo relativístico, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. A gente já discutiu bastante na aula passada como é que funcionava, né, o modelo do Sommerfeld. Né? O que eu vou introduzir, ou começar de conteúdo novo agora, hoje, nessa aula, é a dualidade, né, onda-partícula, basicamente a ideia do de Broglie, né, de associar um comprimento de onda para a matéria. Mas eu já vou contextualizar isso, né, até chegar na proposição do de Broglie. Né. Então, por exemplo, se eu pegar a radiação, né, se eu pegar a radiação eletromagnética, luz, por exemplo, e fazer experimentos onde eu tenho interferência de ondas eletromagnéticas, né. Então, por exemplo, aqui eu tenho a radiação eletromagnética incidindo sobre uma dupla fenda, esse é o famoso experimento de Young, né, para a luz monocromática. Então, eu tenho radiação aqui com comprimento de onda definido, né, ou frequência definida, passa essa radiação por dupla fenda, lá na teoria de difração, né, os buracos aqui da fenda vão funcionar como novas fontes, né, de luz, né, elas vão interferir e eu vou ter no anteparo, né, as intensidades da radiação que chega no anteparo, tem o padrão de interferências, né, ou seja, intensidades mais intensas e intensidades menores, né, com a figura clássica, né, de padrão de interferência relativo às intensidades da radiação que chega aqui no anteparo. Né. Se eu não tenho a dupla fenda, se eu tenho fenda única, né, eu desaparece, claro, o padrão de interferência e eu tenho uma concentração da intensidade nas proximidades na direção da fenda, né, perpendicular aqui à fenda. Né. Isso é radiação, né. Lembrando que aqui a radiação clássica, no caso quântico, né, porque é o modelo do Compton e do Einstein, né, onde a radiação é entendida como pacotes de energia, que são os fótons, e os fótons no modelo quântico do Einstein e do Compton são corpúsculos que têm momento, né? A gente conhece... Bom, se eu tivesse
e fizesse o mesmo experimento aqui com partículas clássicas, né, não ia acontecer nada aqui do ponto de vista de figura de interferência, né? Se eu colocasse partículas clássicas, poeira, por exemplo, aqui, se eu tivesse dupla fenda, eu não vou ter padrão de interferência, basicamente eu teria duas intensidades, né, na linha da paralela aqui com as fendas, né? Só duas intensidades mais intensas e nenhum padrão de interferência. Isso se eu tivesse matéria e o ponto de vista clássico, né? Se a matéria não passando por fenda dupla, não tem padrão de interferência quanto às intensidades de saída da matéria aqui, depois que ela passa pelas fendas, né? O que eu teria é uma coisa muito parecida com esta, né? Para cada fenda, né? Para cada buraco de fenda. Né? Isso no caso clássico, né? Mas aqui, como eu estava falando para vocês, né, no caso da radiação eletromagnética, em que eu tenho efeito de interferência no limite clássico, né, a gente associa o comprimento de onda dessa radiação, que gera padrões de interferência no limite clássico, né, com o momento, né, o inverso do momento linear do fóton. Então, no caso da radiação eletromagnética, na versão quântica, eles são corpúsculos, né, e a relação entre o comprimento de onda dessa radiação tem a ver com o momento linear, né, do fóton. Então, aqui no caso quântico, Bohr, no caso do Einstein e do Compton, né, a radiação eletromagnética tem um caráter dual, né, e um certo limite, que é o limite clássico, né, a gente até viu quando isso ocorre, né, ele funciona com caráter ondulatório, como é a física do eletromagnetismo clássico, né, que a gente conhece todas as figuras de difração, de luz, refração, desvio de luz, tudo aquilo que a gente já conhece clássico, né? E no limite da interação da radiação com a matéria que aparece o outro caráter da radiação, que é o caráter dual, ou o caráter corpuscular, né? Que é os fótons, né? Então, já no modelo do Einstein e do Compton, a radiação eletromagnética tem esse caráter dual, então em alguns momentos ela se comporta como onda clássica, né, onda eletromagnética clássica, mas na interação dela com a matéria, que é o efeito Compton, com o efeito fotoelétrico, né, ela pode ser pensada como um corpúsculo que tem momento linear. Isso tem a ver com a radiação. Né? E o que o de Broglie vai fazer é fazer a pergunta ao contrário. Né? Se a radiação eletromagnética, para fins de interação radiação-matéria, tem essa dualidade, a radiação se comporta como onda ou como matéria, como corpúsculo, dependendo do tipo de interação que ela está fazendo, né? Ele fez a pergunta, né? Se o inverso também não era verdadeiro por causa da matéria, né? Então a matéria, em certas condições, não pode ter um caráter dual, como tem a radiação eletromagnética no ponto de vista quântico. Né? Então a pergunta que o de Broglie se fez, né? É se eu posso associar, claro, em nível quântico, né? Nas condições onde a gente está no nível subatômico, onde a gente está interagindo matéria com radiação, né? Ele se perguntou se essa matéria também não poderia ter um caráter ondulatório, né? E, nesse caso, eu poderia, se ela tem caráter ondulatório, eu poderia associar um comprimento de onda para esta matéria. O de Broglie, ele propôs a dependência do comprimento de onda com o momento linear da matéria, né, como uma cópia carbono do que ocorre no caso do fóton. Né? Então, o caráter dual do fóton relaciona então, o comprimento de onda da radiação eletromagnética com o momento linear do fóton, assumindo ele o seu caráter corpuscular. Né? Então, o de Broglie vai fazer a mesma proposta. Né? Eu vou associar um comprimento de onda para a matéria e a relação desse comprimento de onda com o momento é o mesmo que ocorre para o fóton, né? H sobre momento, certo? Esse comprimento de onda a gente chama modernamente, né, após o de Broglie, de comprimento de onda de Broglie, ou seja, comprimentos de onda de matéria, assumindo que a matéria em nível quântico tem caráter dual como o fóton tem, né? Como a radiação tem.
Isso é uma proposta, obviamente é um postulado, né? Então ele postula que isso é verdade, e aí você vai ver consequências a partir desse postulado, né? E verificar se as consequências desse postulado é verdadeiro ou não. Se as consequências forem mostradas a serem verdadeiras, o postulado se mantém, né? Até lembra que postulado é um axioma, né? É uma proposição não demonstrável, né? A partir disso, eu construo consequências e testo se essas consequências são corretas ou não, né? Então, essa é a proposição postulada do de Broglie, né? Assume que matéria também tem caráter dual, como a radiação, e propõe um comprimento de onda para essa matéria, né? A primeira proposição que o de Broglie fez para demonstrar o postulado dele é verificar experimentalmente se existe difração, por exemplo, né, que é um fenômeno típico de ondulatório, né, para feixes de partículas, por exemplo, partículas subatômicas que são elétrons, né. Isso aconteceu, tá? Isso foi a proposta do de Broglie foi em 24, né, 1924, o de Broglie propôs na tese de doutorado dele, né, 1924, e em 27, poucos anos depois, né, em 1927 houve um experimento, né, o pessoal fez um experimento, que é o famoso experimento de Davison-Germer, né, onde feixes de elétron passaram por uma rede cristalina. A rede cristalina aqui no experimento de Davison-Germer vai funcionar como as fendas, né, no experimento de fenda dupla ou múltipla do Young, no caso ondulatório, né? E mostraram que nesse experimento, esse feixe de elétrons difrata como se fosse onda nessa rede cristalina. Né? Vou até mostrar aqui o gráfico, né? Os gráficos de intensidade, né? Os gráficos da intensidade dos elétrons espalhados formam padrões, né, máximos e mínimos, né, de intensidade, como é esperado para fenômenos ondulatórios, né, como é no caso da radiação na dupla fenda. Em 29, o de Broglie ganhou o Nobel por essa proposição, né, da natureza ondulatória do caso eletrônico. Né. Em 27, o próprio de Broglie tentou construir uma teoria autoconsistente, né, de como é que tu descreve, então, a trajetória da partícula nesse contexto onde a partícula tem um comprimento de onda associado, né? Então, ele vai criar uma teoria onde as trajetórias são clássicas, né? E quem guia a trajetória no nível quântico é uma onda guia ou onda piloto, tá? Que é o ponto de partida de uma das interpretações da mecânica quântica, mas depois a gente vai discutir isso, né? Que é a interpretação de Bohm ou das variáveis ocultas, tá? Mas o próprio de Broglie impôs que as trajetórias ainda são clássicas, né, para a matéria, e o comprimento de onda está associado com a onda guia, que vai guiar, como o nome está dizendo, né, a trajetória clássica do elétron, da partícula que eu estou descrevendo através do comprimento de onda de Broglie. Aqui eu estou mostrando para vocês o experimento do Davison-Germer de 27, né? Basicamente aqui está aqui feito a mostração do esquema, né? Eu tenho feixes de elétrons, tá? Feixes de elétrons. Então esses elétrons aqui têm ordens de alguns electrovolts, tá? 54 electrovolts é a energia cinética desses elétrons. Então é um feixe colimado de elétrons. Ele vai passar por uma estrutura cristalina, tá? Que vai fazer o papel das fendas de Young, né? Ou seja, essa rede cristalina vai gerar o padrão de interferência, né? Então, aqui a distância interatômica, né, entre os átomos nessa rede cristalina, estou chamando de D aqui, né? Vão corresponder às distâncias entre as fendas no experimento do Young, né? E aí o que ele mede, o Davison-Germer mediram, qual é que é a intensidade dos elétrons, do feixe de elétrons espalhado. Isso aqui é muito parecido com o experimento de raio-x, né? Passa raio-x, no caso do Compton, né? Passa raio-x com a matéria, eu tenho espalhamento, e aí eu meço com um aparato experimental, né? Qual é que é a intensidade dos elétrons emitidos, né? Depois da
da interação, depois do espalhamento, em termos do ângulo e, claro, em termos da energia desses elétrons. Então, eles fizeram um estudo acurado em termos da energia e dos ângulos de espalhamento desses feixes de elétron, né? O pessoal da física ondulatória sabe que, no caso, se eu tivesse radiação aqui, radiação eletromagnética, não elétrons, né? Interagindo com uma rede cristalina desse tipo, né? Eu vou ver padrões de interferência, né? Toda vez que essa relação aqui é assumida, né? Se eu tenho o número inteiro do comprimento de onda da radiação espalhada, tá relacionado, eu vou ver interferência se o comprimento de onda é da ordem, né, de 2 vezes o tamanho, né, da distância entre os átomos na rede cristalina aqui, né, e o seno do ângulo de espalhamento aqui, tá? Que é a chamada condição de Bragg, né, para que eu veja cristas, né, de interferência aqui na minha medida experimental, tá? Aqui está o gráfico da intensidade C28, né? É um paper do próprio Davidson, né? Onde ele pergunta se elétrons são ondas, né? Então aqui é a intensidade versus a voltagem aplicada e ele vê os picos, né, associados à intensidade para diferentes energias, né, do elétron espalhado. E também ele mede também fixado uma energia à medida em relação ao ângulo de espalhamento também. Esse experimento do Davidson Guerra foi repetido pelo G.P. Thompson, tá? O George Thompson, que é o filho do J.J. Thompson, lá dos tubos de raio catódico, tá? O Davidson e o Thompson ganharam o prêmio Nobel devido a esse experimento, né? Que demonstrou o caráter ondulatório do feixe de elétrons, né? Mas basicamente eles estão espalhando, aqui tem um esquema mais detalhado, né? Eu tenho um filamento, eu gero elétrons, colimo esses elétrons, jogo eles perpendicularmente a uma rede cristalina, que é o cristais de níquel, né? E meço com o detector a intensidade do feixe de elétron espalhado, né? O que eles obtêm são picos na intensidade, por exemplo, aqui está em termos do ângulo de espalhamento para uma energia fixa, né, dos elétrons, né? Então aqui eu tenho um pico específico para um ângulo, que é o ângulo da ordem de 50 graus, né? Aqui está o que eles medem do ponto de vista no plano, né? Aqui é só mostrando onde está localizado o pico, né? O pico mais intenso, né, do feixe de elétrons espalhado, mas aqui está 2D, né? Eu tenho os elétrons incidindo perpendicularmente ao cristal, e aí eu mapeio aqui as intensidades, né, nas regiões angulares, aqui no caso para a energia fixa desses elétrons, né, de incidência, e eu vejo que eles viram, né, que tem um pico relacionado ao ângulo de 50 graus. Eles mostram, do ponto de vista da mecânica ondulatória, né, que a relação de Bragg para o ângulo de 50 graus corresponderia a um comprimento de onda de 1,65 angstroms, tá? Ou seja, para obedecer à existência desse
Professor, tá fora do ar. Se estiver ouvindo, tá fora do ar. Alô, professor Magno? Demais da turma estão ouvindo? Sim, tô ouvindo. O professor tá fora. Alô? Professor, sem saída de som. Tem mais gente ouvindo? Professor, colegas? Ele tá na sala, mas não tá nem com microfone, nem com saída de som. William, tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu não sei se os colegas concordam. Talvez a gente sair e tentar entrar de novo na sala. Eu tô te ouvindo, William, mas eu não sei se ele tem que liberar para entrar, de repente nós saímos e não consegue entrar mais nada.
Pedro, Diego, Georgia. Pedro, vocês têm microfone. Dá uma testada, estão ouvindo? Tô te ouvindo bem, Fernando. Eu acho que foi o professor mesmo. Então é com ele mesmo o negócio. Tá todo mundo aqui. Vamos No fora. Moodle diz que ele tá desconectado. Não é melhor tentar mandar um e-mail para ele? Talvez ele ainda tá falando, não sabe que caiu ainda. Podemos tentar. Eu mandei uma mensagem no Moodle pra ele, mas acho que ele nem viu. Tenta mandar um e-mail pro sistema da URGS. Alguém mandou e-mail? Acabei de mandar um no site da URGS, mas ele não vai ver esse site agora no momento. Bom, eu consegui sair e entrei de novo, então acho que eu vou sair de vez agora. Boa noite a todos. Boa noite. Acho melhor a gente sair e tentar entrar, sair todo mundo, esperar um pouquinho, tentar entrar, senão não deu nada. Se ele conseguiu, Diego, Jorge conseguiu sair e entrar. Sim, saí e voltei e tudo certo, né? Tá na mesma, né? Eu acho que eu vou sair já. Enfim, já era. Para hoje já Talvez. deu também. Boa noite, então. Feito. Boa noite, colegas. Ô Pedro, não quer dar aula aí? Quê? Não quer dar aula aí, meu? Mas eu não sei o conteúdo. Meu, e agora que ia ficar interessante é o negócio ali da dualidade onda-partícula. Pois é. Mas ele volta a falar. Eu saí, voltei, a sala tá na mesma coisa.
Aproveitando, conseguiram fazer o segundo exercício? Eu não, eu vou fazer amanhã. Só tomar cuidado lá que só dá duas chances, uma para ver as questões e outra para depois tu botar as respostas. Se queimar as duas acesso lá, depois não consegue botar as respostas. Valeu. Não, no primeiro tinha 4 tentativas. A primeira tava com 4, essa tá com 2. Aham. E tem mais uns cálculozinho, tá, tem que calcular lá para e tomar cuidado com alguma coisa. Ele tem ali também uma questão só para salientar para vocês que eu cheguei a questionar ele, que fala que o átomo de Bohr ele fala em orbitais. É um orbital, mas não é orbital, é uma órbita circular. Orbitais é outra coisa, então tem um pega-ratão ali. Valeu, meu. Tá? Então, não é essa a resposta. Bom, vamos sair fora, né? Não tem professor, não tá, só aparece o mudo. Tentei privado, mandar mensagem, nada, mas ele tá gravando, continua gravando, acho interessante isso aí, continua gravando. Eu acho que deu, né? Então, Boa noite, William. boa Tchau, noite aí. Valeu, Fernando. tchau. Até mais. Ô, Pedro, acho que eu vou indo aí, meu. Eu também, eu acho que eu vou desligar. Boa noite, William. Até, meu, até mais, então.
Alô? Ah, não parou. Ai, eu também tô gravando. Puta, fiquei gravando também. É meio esse diagrama de molho que não presta atenção.